Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus caros, Deus abençoe a todos vocês. Sejam abençoados, que o Espírito Santo venha iluminar o entendimento de cada um de vocês para descobrir o tesouro oculto aos olhos físicos, mas aberto aos olhos espirituais. Nós estamos falando agora da palavra. A palavra. Queremos que você entenda a palavra. Para você entender a palavra, você tem que entender de onde vem a palavra. A palavra sai da língua. E o texto sagrado, o texto bíblico, o rei Salomão, o homem sábio, mais sábio de todo o planeta, ninguém foi mais sábio do que Salomão. Obviamente que Jesus foi quem o deu sabedoria, mas ele disse assim, olha, presta atenção, você que está nos assistindo, você vai descobrir agora do porquê você sofre tantas derrotas, tantos fracassos. Você vai descobrir por que a vida e a morte, o poder da vida, o poder da morte, estão na língua de cada um de nós. Isso é forte demais. É gloriosamente forte. Olha só o que disse Salomão, por favor, vamos entender isso. Ele disse, a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama, quer dizer, quem ama a sua língua, comerá do seu fruto. Por quê? Porque quando fala, quem ama a sua língua, quando fala o que é bom. Fala, confessa aquilo que espera. Confessa confiança, confessa esperança, confessa vida. Confessa, por exemplo, a palavra de Deus. Então, na língua está o poder da morte e o poder da vida, de um ou outro. Então, você verifica, por exemplo, quando você vai fazer negócios e você espera fazer o negócio, fechar um contrato, você vai cheio de alegria, você vai cheio de entusiasmo, não é verdade? Porque você pensa, se raciocina, puxa, esse contrato vai me ajudar, vai me projetar para outros tantos iguais, e eu vou ser uma pessoa próspera, abençoada. Então você pensa assim positivamente. E quando você fala, quando você confessa
esse positivismo que surge na sua mente, então aquilo que você confessou vai acontecer. É o poder da língua que traz a vida, a vitória, o sucesso. Porém, existe também o poder da língua que traz a morte, que traz o fracasso, o desestímulo, o desgosto, a ansiedade, que traz o medo, que traz a insegurança. Então, o que acontece? Quando você começa a pensar negativamente, e pensar negativamente é pensar de acordo com o mal. O mal trabalha com a dúvida e o bem trabalha com a fé. Então, quando a gente fala de fé, a gente está tratando de vida. A gente não está tratando de religião A, B ou C. Fé é você pensar de acordo com o pensamento de Deus. E dúvida é você pensar de acordo com o pensamento do mal, do inferno, ou de Lúcifer, ou de Satanás. Essa é a realidade. A palavra de dúvida fez Eva tomar uma atitude que fez também, por sua vez, com a sua boca, com a sua língua, fazer Adão também cair. Então, ambos caíram e desgraçaram a boa semente, destruíram a boa semente. E então veio o caos na terra. Então, você que me assiste nesse momento, por exemplo, na sua mente, você vai fazer um negócio, aí você fica pensando, e se não der certo? E se na hora de assinar o contrato, o sujeito desiste? Ou se acontece um acidente e o sujeito não vai? E se eu não consigo chegar para assinar o contrato na hora? O que vai acontecer? Então, começam a surgir na mente aqueles pensamentos negativos. E quando você conversa com uma pessoa e fala dessas suas preocupações, desses seus temores, ah, meu caro, você pode ter certeza que vai dar errado. Porque você semeou a palavra de dúvida, você gerou a palavra de dúvida, você trouxe à vida, à sua vida, as palavras de dúvidas que trouxeram e que vão trazer a morte para você. Então, logo, na sua língua está o poder da vida, o poder da morte, só depende de você. Deus nos deu a palavra dele. A palavra dele são os pensamentos dele. A palavra dele tem espírito. E o espírito da palavra dele faz anular, cancelar os pensamentos de dúvida, de medo, de preocupação, de ansiedade, de perturbação, de fracasso. Quando você pensa de acordo com o pensamento de Deus, você é forte, você é invencível. E mesmo que as coisas não dão certo como você esperava que dessem, mesmo não dando certo, lá na frente você vai descobrir que foi bom ter acontecido isso. Quando a gente pensa como Deus pensa, a gente fala como Deus fala. E quando a gente fala como Deus fala, então a vida. Por isso, o rei Salomão disse, a morte e a vida estão no poder da língua. Depende do que você confessa. Você, por exemplo, quando você ouve uma pessoa fofoqueira, uma pessoa enxerida, uma pessoa crítica, uma pessoa que só faz ver o lado mal,
você pode ver aquela pessoa tem depressão, aquela pessoa é depressiva, porque ela só fala o que é mal. Ela fala o que está dentro da mente dela. E é óbvio que o que ela fala é mortal, é letal para a sua própria vida. Mas quando você vê uma pessoa falar positivamente, falar o que é bom, crer no invisível, crer no impossível, crer na palavra de Deus, então você vê que essa pessoa é para cima, ela é de sucesso, porque ela crê na palavra de Deus, ela crê na sua própria palavra, que é influenciada, dirigida pela palavra de Deus. Olha só o que Jesus falou quando o diabo tentou, o diabo trouxe dúvida, o diabo semeou a dúvida. Só que, no caso de Jesus, Jesus não deixou a dúvida penetrar, ele respondeu na altura. Vamos ver aí as palavras de Jesus. Nem só de pão o homem viverá. Quer dizer, a vida do homem não depende só do pão nosso de cada dia, mas depende de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, veja só, Jesus está aqui dando uma instrução para nós, para priorizarmos mais a palavra de Deus do que propriamente o pão nosso que sustenta o nosso corpo físico. Porque quando o nosso corpo espiritual, que é alimentado pela palavra de Deus, então o nosso corpo físico não vai ter falta do pão nosso de cada dia. Mas quando o nosso corpo espiritual carece da palavra de Deus, então o nosso corpo espiritual enfraquece, debilita, fica em dúvida, fica com medo, fica ansioso e nada dá certo para a vida dele. Então Jesus diz, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Minha amiga, qual é a palavra que tem saído da sua boca? Meu caro amigo, como é que você tem pensado? Como é que você tem raciocinado? E o que você tem confessado? Como é que é a sua vida? Sua vida depende da palavra que sai da sua boca. Porque a palavra que sai da sua boca vai trazer à existência o que não existe. Se a sua palavra é negativa, é porque a sua mente é negativa e vai trazer tudo que é negativo para si. Mas se a sua palavra é positiva, de acordo com a palavra de Deus, então vai trazer à existência aquilo que não existe na sua vida, em termos de bênçãos. Deus, minha amiga, meu amigo, é palavra. Você sabia disso? Deus é palavra. Deus é palavra. E ele é tão forte na sua postura com respeito à sua palavra, que ele diz, olha, a palavra que eu disser não voltará para mim vazia. Olha como Deus pensa. Não voltará para mim vazia. O Criador, o autor da vida, o Criador de todas as coisas, ele confessa, a palavra que eu disser não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, o que me dá prazer. Como é que você tem pensado na vida? Como é que você tem pensado? Agora mesmo, nesse momento. Quantas pessoas estão lamentando, reclamando, praguejando, ficando com medo do coronavírus, porque você só vê falar em coronavírus, em vacina que ajuda 50% e coisa dessa natureza, não é? Então, o medo, o pavor, a dúvida é suscitada pela mídia e as pessoas ficam apavoradas. Mas a palavra de Deus traz vida, a palavra de Deus garante que aquela palavra não vai voltar vazia. Então, a pessoa confessa a palavra de Deus, vive na palavra de Deus, pensa na palavra de Deus, pensa como a palavra de Deus pensa, então ela conquista aquilo
que ela jamais esperava conquistar, porque a palavra traz a vida. A palavra traz a vida quando é confessada de acordo com a palavra de Deus. Nós vamos ver esse testemunho dessa moça e eu queria que você prestasse muita atenção, porque ela sofreu o inferno. Ela sofreu o inferno até o dia em que ela aprendeu a falar com Deus. Vamos assisti-lo, por favor. Meu nome é Elis. Minha vida começou... Aliás, antes de começar a minha própria existência aqui, eu já me encontrei vítima de trabalho, né? Minha mãe me ofereceu para os encostos. E após o meu nascimento, ela separou do meu pai, eu tive que morar com a minha avó em outra cidade. E a partir disso, uma maldição começou na minha vida. As pessoas me olhavam com nojo, com repulsa. E as palavras que eu ouvia que eu nunca ia ser nada. Que eu era um monstro. Aos 13 anos eu fui vítima de 2 tentativas de abuso. Né? Então, passava a mão no meu corpo, traziam presente, sempre eu era queridinha. E depois disso, aos 13 anos, né, quando eu comecei a ficar mocinha, eles viraram para mim e disseram assim: agora eu vou te fazer mulher. E eu falei, aquilo foi um choque para mim. Né? Tentaram me agarrar, eu saí correndo. Eu contei para as pessoas da minha casa e não acreditaram em mim. Como geralmente acontece, né? Eu parei os estudos, fiquei traumatizada, eu tinha problema de relacionamento, eu achava que todo mundo queria abusar de mim, eu via os homens com repulsa, e isso foi crescendo cada vez mais. Eu conheci uma pessoa, eu estava morando com a minha mãe no Paraná. Eu conheci uma pessoa lá que era aqui de São Paulo. E eu tentei iniciar uma vida com ele, né? Ter uma família. Eu tive 2 filhos com ele. Mas a minha vida com ele não durou. Foi o tempo de ter os 2 filhos. Eu me senti assim, com 22 anos de idade, 23 anos de idade. Eu me senti uma pessoa totalmente derrotada, destruída, porque para mim, eu não queria ter a mesma vida que os meus pais, eu não queria que os meus filhos, né, se criassem sem família. E isso só veio piorando. Nessa época, eu conheci o trabalho da Igreja Universal, né? Eu comecei a frequentar, eu tinha né, uma tentativa de suicídio. Eu acordei, eu saí para tentar me matar, eu e os meus 2 filhos. Ali eu ouvi um nome escrito na parede: Jesus Cristo é o Senhor. E aquilo para mim foi até hoje. É a palavra mais linda que tem para mim. É a única coisa que me guia. Porém, eu não consegui me manter na igreja, porque essas palavras negativas, elas estavam ainda fortes dentro de mim, a ponto de eu não acreditar que eu pudesse ser amada por Deus, por esse Jesus que eu tinha encontrado. E eu me afastei durante 10 anos. Eu conheci as drogas, eu conheci o mundo do crime, da prostituição. E eu falei assim, eu vou reinar, já que eu tô aqui, eu vou reinar. Eu fui a pior. Eu tinha muito ódio dentro de mim, porque eu não tinha conseguido. Eu olhava assim e falava, nem para Deus eu sirvo. Eu vou acabar com o resto da minha vida. Né? Então eu me entreguei de corpo, alma e espírito para cocaína, para o crime. Nessa situação eu conheci o meu atual esposo e
também nas drogas, também no crime, ele. Só que eu consegui enxergar dentro dele algo que eu tinha perdido dentro de mim. Que eu tentava matar o tempo todo. Que era o meu eu verdadeiro, né? A minha essência. Eu não era aquele monstro que falavam que eu ia ser. Eu era aquela criança cheia de esperança, cheia de vida, né? Que tinha sonhos que foram destruídos. Então eu vi nele aquilo que eu tava tentando matar dentro de mim. E foi ali numa noite que eu pedi para Deus para voltar. E eu peguei o prato de cocaína e eu falei assim: Deus, eu não consigo mais sair disso. Onde eu lembrei da palavra, da onde eu me esconderei da tua presença? Se eu estiver no mais profundo abismo, ali o Senhor também está. Então eu levantei o prato de cocaína e falei: Deus, Senhor, se sobrar alguma coisa, tira daqui. Só o Senhor pode. E uma semana depois, consegui voltar para a igreja e entreguei de corpo, alma e espírito. Foi o dia mais feliz da minha vida, porque até hoje é o que me sustenta. Saber que esse amor é tão maravilhoso, capaz de ter perdoado tudo que eu fiz, do jeito que eu tava. Quando nem eu mais acreditava em mim, Ele me amou e me deu uma nova chance. E ali eu iniciei uma briga comigo mesma. Eu renunciei o meu... Assim como eu tinha me entregado às drogas, ao crime, a tudo que não prestava para me destruir, eu me entreguei para Deus para receber o Espírito Santo. Eu abri mão de tudo. Eu vasculhei por dentro de mim. Eu fiz o jejum de Daniel sem saber. Eu me desliguei de notícias, eu me desliguei de informações, eu me desliguei de amigos, eu me fechei. Eu comecei a buscar na palavra de Deus, eu meditava de dia, de noite. Eu ouvia as pregações, não só aqui na igreja, como também em casa. Eu buscava na internet, eu revisava e eu via várias vezes, eu procurava dentro de mim. O que é que me separa de Deus? Foi onde eu encontrei que eu acreditava mais nas palavras que eu tinha ouvido a minha vida inteira, que eu não ia ser nada e não ser ninguém, e eu não estava ouvindo a voz de Deus que me dizia que é possível, tudo é possível que crê. E eu passei, aí eu criei. E nesse momento que eu comecei dentro de casa mesmo buscar o Espírito Santo, e eu falei, eu largo tudo pelo Senhor. E aí, nesse momento eu senti o Espírito Santo tão pertinho de mim, e eu vi que eu não era nada mais importante do que recebê-lo na minha vida, né? E eu abri mão, eu falei, Senhor, eu entrego tudo. Eu abro mão de tudo. Não existe alegria sem o Senhor. Eu preciso do Senhor mais que tudo. Mais que o ar que eu respiro. E ali eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Na minha casa. No mesmo lugar onde há um mês antes dessa busca eu estava usando drogas, eu estava destruída. No mesmo lugar onde eu pedi para Deus para me tirar, foi onde eu recebi o Espírito Santo. Eu recebi uma certeza tão grande dentro de mim que eu não estava sozinha. E que eu entendi por que eram tão fortes aquelas palavras dizendo que eu não ia ser nada e não ser ninguém. Porque era justamente o contrário daquilo que Deus tinha para mim. E a partir daquele momento eu recebi a força para negar todas essas palavras, para enterrar o meu passado.
para me perdoar, para aceitar o amor de Deus e para entender qual é o propósito dele na minha vida. Às vezes a gente tem um plano, a gente acha que vai chegar na igreja e vai ser de um jeito. A gente sonha, mas quando a gente nasce de Deus, a gente não pensa em mais nada disso. A gente confia, não como se andasse no escuro. A gente não anda mais no escuro, né? A gente anda na luz. Mesmo sem saber, às vezes, para onde está indo, a gente anda na luz. Eu tinha muita dificuldade de administrar minha casa, de fazer, às vezes, até a refeição. Era muito bagunçada, era muito desorganizada, porque eu tinha ficado muitos anos, né, vivendo a vida louca. Então eu falei assim, meu Deus, e agora? O Senhor disse que meu marido é o Senhor Jesus? Como que eu vou cozinhar para Jesus? Eu não sei cozinhar. Até nisso eu falo assim, então Espírito Santo, o Senhor me ajuda aqui? E nas coisas mais simples, mais comuns, mais normais, até as mais difíceis, eu tenho essa comunhão com o Espírito Santo e ele me ajuda a fazer, a vencer os desafios, a me conhecer cada dia mais e a estar aconchegada nesse amor de Deus, que é algo assim inexplicável. Eu vivo hoje os sonhos de Deus para mim. Tudo que Ele pensou antes de eu nascer e que tentaram cancelar, hoje eu sei que Ele venceu na minha vida. Ele me amou tanto e me ama tanto que Ele foi capaz de me resgatar no inferno onde eu estava. Por uma palavra, Deus me tira daqui. Imediatamente Ele veio. Meu casamento hoje é abençoado, né? Eu tenho uma pessoa que é companheiro, é amigo, me protege. E o principal, ele é meu companheiro na fé. O Espírito Santo é tudo. O Espírito Santo, ele é acima da minha capacidade de pensar. Eu sempre tive muitos questionamentos dentro de mim, sempre fui uma pessoa que questionou muito, tinha muitas perguntas. O Espírito Santo, para mim, é a resposta. É a resposta. Maravilha, né, minha amiga e meu amigo? Essa é a razão porque às quartas-feiras, aqui no Templo de Salomão, aí em todas as igrejas universal, mas aqui no Templo de Salomão, nós procuramos ensinar a palavra de Deus. Procuramos destrinchá-la, procuramos abri-la, para que as pessoas possam compreender da forma como elas são, a fim de que elas mesmas venham usar a palavra de Deus como ferramenta de defesa da sua própria alma, da sua própria vida, do seu próprio futuro. Então, nesta quarta-feira, às 20h, nós estaremos falando essa palavra, estaremos dando essa palavra para aqueles que são interessados. É claro, se você é aquela criatura que diz assim, eu já sei a Bíblia, eu conheço a Bíblia, não é para você, não é para você não. Se você é aquela criatura que dispensa aprender a palavra de Deus, também não é para você. A palavra de Deus é para quem tem fome e sede de justiça. É isso aí. A palavra de Deus é para aquelas pessoas que têm sede e fome de justiça, que querem saber da verdade, querem conhecer a verdade, querem mudar de vida, que acreditam na palavra de Deus e querem usá-la como ferramenta de defesa, de ataque e defesa contra o mal. Então, nesta quarta-feira, às 20h, nós estaremos aqui no Templo de Salomão. Nós vamos ter essa chamadinha e logo depois vamos voltar com outro testemunho que vai fazer você entender o poder da palavra. O poder da palavra está na língua. Para a vida ou para a morte? Vamos assistir.
eu me senti pior do que o esgoto. Porque o esgoto ainda pode ser tratado. Mas para mim, na minha concepção, para mim não tinha mais jeito. E nessa fase, a depressão saiu dos limites da alma e eu passei a ter essa depressão somatizada no meu corpo. Eu perdi boa parte dos meus dentes, perdi as unhas, cabelo, sobrancelha, eu emagreci 19 quilos. Eu era um zumbi. Uma pessoa, ela perguntou o que estava acontecendo, porque era visível, né, a tragédia que estava acontecendo na minha vida. E ela chamou a minha mãe e ela falou: olha, eu estou frequentando uma igreja e eu gostaria que a senhora levasse a Débora lá. Eu cheguei, eu vi, falei: meu Deus, aonde é que eu vim parar? Só que quando eu entrei, no momento em que eu coloquei os pés, eu perdi o medo. Porque quem tem a síndrome do pânico sabe que é terrível, ela tem medo de tudo. E foi a primeira noite, depois de 3 longos anos, que eu consegui dormir uma noite inteira. Eu já voltei a tomar banho, eu voltei a ter apetite. As coisas começaram assim, a clarear dentro de mim, a ponto de eu querer frequentar todas as reuniões do dia. E aí eu falei para Deus: o que eu quero nesse momento é te conhecer. Naquela noite eu recebi o Espírito Santo. E foi algo tão glorioso. Porque mudou aqui dentro. Nunca mais daquele dia em diante eu fui triste. Nunca mais daquele dia em diante eu me senti sozinha. E esse Espírito Santo mudou a minha vida. É o meu bem mais precioso. É a minha maior riqueza. Eu aprendi na Igreja Universal a usar a fé inteligente. Quem deseja uma nova vida, investe no Espírito Santo. Escola da Fé Inteligente. Nesta quarta-feira, às 10, 15 e com Bispo Macedo, às 20 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Traga a sua Bíblia. Observe a plantação de trigo. Certamente uma das mais belas paisagens que podemos contemplar. Mas não se engane, no meio desses ramos há também o joio. Tente identificá-lo. A olho nu é praticamente impossível, pois sua aparência durante todo o crescimento é semelhante à do trigo. Por isso, o Senhor Jesus, nessa parábola, ensinou a seus discípulos que apenas o tempo mostraria a real identidade de cada um. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. E é aí que surgem as diferenças. Quando maduro e cheio de fruto, o trigo se inclina e se curva. O joio, por sua vez, não produz fruto e não se inclina. Ao contrário, se eleva entre os ramos de trigo e se sobressai. E é nesse momento que há separação. O joio é arrancado e o trigo guardado no celeiro. Ao olhar para a multidão dentro de uma igreja, todos parecem iguais. Ao orar, ao cantar e até ao falar das coisas de Deus. Porém, somente os nascidos do Espírito possuem os frutos de justiça e se inclinam como trigo diante da vontade de Deus. Já o cristão joio é orgulhoso, não aceita a disciplina. Gosta de aparentar uma suposta santidade, porém o seu interior é completamente tóxico. E sempre será assim. Onde há o trigo, haverá o joio, para confundir, envenenar e, se possível, até arrancar o trigo para ser lançado no fogo.
Somente o tempo revela o que está dentro de cada um. É na hora das lutas, dos desertos, quando somos sacudidos e até mesmo esmagados, que mostramos o que há em nós. Se formos trigo, os frutos aparecerão e permanecerão. Se for joio, logo não se curvará e mostrará a sua verdadeira face. Sempre me perguntei por que às vezes parece que as pessoas de má fé têm os mesmos ou melhores resultados do que as pessoas que praticam bem. E hoje eu entendi. De acordo com a parábola, o bom e o ruim podem até parecerem iguais por um tempo. Mas o próprio tempo se encarrega de mostrar quem é quem. Meu nome é Carlos Alberto, tenho 25 anos, sou personal chef, trabalho na área da gastronomia. Eu nasci em Fortaleza, sou da terra lá do Ceará, né? Eu tinha então meus planos de vida, né? Eu vendia coxinha, vendia salgado para poder pagar meus cursos básicos de informática, de Corel Draw, design. Então, eu tinha muitos planos na minha vida, né? Muitos mesmo. Eu pretendia ser, no futuro, um grande chefe de cozinha, renomado, conhecido. E eu tive uma infância muito frustrante, muito... que encarregou na minha vida momentos muito difíceis. Que aos 13 anos de idade eu sofri um abuso sexual por 3 homens. Eles 3 entraram no quarto, né? Eles entraram lá e abusaram de minha força, né? Usaram o meu corpo como se fosse qualquer outra coisa. Pessoas que eu esperasse que me protegesse. Pessoas que eu esperava que naquele momento fossem pessoas que eu me guardava. Não fizeram isso. Então, foi muito doloroso, muito, porque dentro de mim, poxa, são pessoas que de fato eu esperava que estariam ali para me proteger, não que usariam o meu corpo de um modo que não era para ter sido. Eu era uma criança, eu era inocente, cheio de planos. Tinha um futuro que eu sonhava, mas que a partir daquele momento tudo desmoronou na minha vida. Eu era uma pessoa, comecei a se tornar uma criança triste, abatido, não tinha mais planos nenhum, tinha vontade de morrer. Aquele buraco, aquele vazio dentro de mim, por aquele ódio, aquela raiva que eu sentia deles. O tempo foi passando e pensamentos de fato me perseguiam que eu tinha nascido para satisfazer outros homens, que o meu corpo era para satisfazer outros homens, ao ponto de ter noite de deitar na cama com 5 homens. Também saía com outras mulheres, mas o foco maior, porque na minha cabeça eu não podia ser totalmente homossexual. Na minha cabeça eu tinha que provar de tudo. Bissexual. Me tornei um bissexual. Escondido, incubado, como muitos dizem, porque eu não tinha coragem de revelar. Mas foi assim a minha vida. Então eu comecei a ir para as festas, buscando outro, buscando mais. Nos finais de balada era certo. Eu ia para a cama com outros homens, outras mulheres, às vezes participava de orgia. E com o objetivo de preencher aquele vazio que estava dentro de mim. Mas quando tudo aquilo acabava, quando chegava o amanhecer que eu saía de lá, eu saía mais vazio, eu saía frustrado, cada vez mais triste. Em uma certa balada que eu participei, um dos caras a qual eu mais saía, ele me pediu em noivado. Foi quando eu aceitei o noivado dele, fui morar no flat dele. Cheguei a ficar uns 6 meses com ele. Só que eu não sabia que ele tinha um vírus do HIV. Foi quando eu descobri, né? Quando eu era doador de sangue voluntário, então a cada 2 meses eu doava sangue. E em uma dessas doações de sangue que eu fiz, o centro do local onde faz lá a coleta me ligou e falou: olha, a gente fez os testes e o seu sangue está contaminado com o vírus do HIV. E pronto, ali foi meu fundo de poço. Quando eu descobri, ali eu caí. Simplesmente eu encontrei um buraco de fato e entrei dentro dele. Foi quando eu comecei a ter minhas tentativas de suicídio. Foram 3.
A primeira tentativa, eu morava próximo a uma BR, né, uma avenida muito movimentada, e um carro em alta velocidade, eu me joguei na frente. Tem algumas marcas no meu corpo de cirurgia que eu tive que fazer devido ao acidente. Minha segunda tentativa de suicídio, eu estava cavando um poço vizinho à minha casa e lá tinha uma barra de ferro no meio. E a minha intenção é de que quando eu me jogasse, aquela barra de ferro entrasse dentro de mim. Só que quando eu caí, eu pisei num tijolinho falso e entrou na minha perna a barra de ferro. Eu também tenho uma marca da cirurgia muito grande. Foi minha terceira tentativa, foi quando esse cara que eu estava junto, ele era filho de delegado. Então eu peguei a arma dele e botei na minha cabeça. E a arma não disparou. Naquele dia estava tendo um grande batismo na beira-mar, na beira da praia, quase 10 mil pessoas se batizando. E eu vi da janela aquele multidão de gente ali na beira da praia vestido com uma manta azul, aquele bispo ali fervoroso da Igreja Universal cantando, louvando e falando que hoje ia ter salvação naquele lugar. Eu olhei pro cara que eu estava junto e falei assim: a partir de hoje você me esqueça. Você esqueça, porque hoje eu vou morrer. Ele falou: realmente, se você sair daqui você vai morrer mesmo. Eu disse: mas só espera um pouquinho, deixa eu descer, depois você me mata. Falei desse jeito pra ele. Foi quando eu desci, eu encontrei minha mãe no meio dessa multidão. Desci, vesti minha bata e me joguei naquele mar. Até brinco que quem me batizou foi o próprio Deus, porque a onda veio por cima de mim, cobriu eu e o pastor. E ali eu tive a certeza que o velho homem que havia dentro de mim tinha morrido. Foi uma decisão minha, mas não parou. Eu comecei a participar das reuniões de libertação, comecei na corrente de sexta-feira, buscando libertação. Larguei tudo, abandonei a vontade da minha carne. Aí eu comecei a me lançar, buscando o Espírito Santo, buscando o teu encontro com Deus, e fui buscando. Quando uma quarta-feira, eu cheguei na igreja, onde a minha mãe congregava, onde eu frequentava. O pastor falou assim: pessoal, hoje eu não vou ler a Bíblia. Hoje a gente vai entrar diretamente na presença de Deus. Eu disse: poxa, meu Deus, é isso que eu preciso. Porque eu sei o que eu tenho que fazer. Eu não preciso mais ouvir a palavra, eu já sei. Está dentro de mim, só preciso tomar uma decisão. Então, naquele momento ali, eu comecei a me esvaziar. Eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu estou frustrado com a vida que eu tenho vivido. Então, ali naquele momento, eu fui jogando tudo para fora. Chegou a um ponto que não tinha mais nada para falar. Foi quando eu percebi que o Carlos que entrou já não era mais o mesmo. Nessa quarta-feira que eu tive esse encontro com Deus de fato e de verdade, naquele momento eu não tinha recebido o Espírito Santo ainda, mas eu tinha tido encontro com o autor da vida. E ali eu comecei a buscar desejando. Por quê? Porque eu entendi que sem o Espírito Santo era impossível. Eu comecei a buscar: meu Deus, eu entendo que sem o Espírito Santo é impossível, ainda que eu te encontrei. Mas se eu não receber o Espírito Santo, eu não vou suportar. Foi quando, numa reunião do Intellimen, com o Bispo Macedo, por videoconferência, ele falou assim: vem aqui na frente, você que quer ter uma experiência real e verdadeira com Deus. E eu disse: meu Deus, tem que ser agora. E eu fui lá pra frente e disse: eu tô aqui, meu Pai. Comecei a adorar a Deus, a louvá-lo pelo que Ele tinha feito por mim. E foi quando eu fechei meus olhos e falei: meu Deus, é agora. Então, naquele momento, o Espírito Santo desceu sobre mim e me trouxe uma paz. Aquela alegria que eu buscava nos homens, nas baladas, eu encontrei no Espírito Santo. Aquela tranquilidade, o Carlos que era uma pessoa irritada, o Carlos que era uma pessoa ignorante e bruta, naquele momento o Carlos se tornou uma pessoa tranquila. Naquele dia, na reunião do Intellimen, foi a partir daquele momento que eu disse: a partir de hoje a minha vida, meu Deus, é para salvar outras almas. Aquilo que de graça eu recebi, de graça eu vou dar. Foi quando eu comecei a iniciar um trabalho do socioeducativo, entrava lá dentro dos presídios. Teve uma situação que eu sentei lá no chão, porque eles não podiam sair da cela, então eu me sentei no chão e comecei a falar do amor de Jesus para ele. E eu falei: poxa, quem foi que inaugurou o reino dos céus? Foi um ladrão. Então, assim como para ele teve uma chance, para vocês também tem aquilo. Deus falou assim: poxa, é aqui que eu quero te usar. É dessa forma que eu quero te usar, salvando almas. A minha mãe sofreu pra caramba, porque ela descobriu, né? Com o tempo ela descobriu por outras pessoas. Então ela também começou a me ajudar, lutando, fazendo propósito, corrente por mim. E quando eu nasci de Deus, a minha mãe, na hora, ela percebeu a mudança. Que o filho que ela tinha nascido, Carlos, que ela tinha colocado no mundo,
era outro totalmente diferente. Era um filho que amava, um filho que obedecia, um filho que fazia tudo para agradar a mãe. Então, a minha mãe, de fato, naquele momento, ela, poxa, hoje eu tenho um filho. Então, dentro do projeto Intele-me, de fato, hoje eu sou formado, né? Aprendi muita coisa, aprendi me tornei um homem melhor. Se eu digo que vou fazer, eu faço, né? Hoje o Carlos, depois do encontro com Deus, depois do batismo com o Espírito Santo, depois de formado no Intele-me, hoje eu tenho uma esposa que me faz feliz, que é obreira. A minha esposa me faz feliz, é uma mulher de Deus, vai pra guerra junto comigo, vai pra luta, vamos salvarmos junto. E o Espírito Santo para mim é a minha maior necessidade. Aquele sonho que no passado tinha sido destruído por aquele trauma, depois do meu encontro com Deus, o Espírito Santo mudou minha visão, né? Não trabalho mais para ninguém, hoje eu trabalho por conta própria. A minha vida hoje literalmente é reconstruída. Hoje eu tenho paz, hoje eu sou feliz, hoje eu sou completo. E hoje o meu prazer é falar do Senhor Jesus. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível estrondo do mar e das ondas. 2020 também foi um ano de coisas atípicas. Alguns estudiosos afirmam que 2020 foi o ano mais quente da história recente, apesar de estudos dizerem que o homem contribui com o aquecimento. E, curiosamente, neste ano terá havido isolamento quase em massa no mundo. 2020 teve alta elevação de temperatura terrestre. No sertão de Pernambuco, uma chuva de pedras caiu, assustando moradores e despertando a curiosidade de cientistas de todo o mundo. Alguns meteoros mais antigos do que a humanidade. Uma misteriosa corrente de poeira, denominada Godzilla, viajou 10.000 quilômetros, atravessando o oceano, vindo do Saara para as Américas. Entre março e abril de 2020, barulhos do céu ficaram entre os assuntos mais comentados no Twitter. Uma grande quantidade de pessoas relatou terem ouvido barulhos estranhos vindos do céu, principalmente no Brasil, Eslováquia, Estados Unidos e Argentina. Nosso planeta tem girado estranhamente mais rápido ultimamente. E pode ser até que precisemos adiantar nossos relógios. O dia mais curto até então aconteceu em 2005 e foi superado em 28 vezes em 2020. Mas em 2021, isso ficará mais acentuado, já que os dias deste ano deverão ser, em média, 0,5 milissegundo mais curto que o normal. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas, por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Quem crê nas profecias bíblicas sabe que coisas estranhas aconteceriam no fim dos tempos. O que virá ainda este ano? Não sabemos, mas devemos estar preparados para tudo. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do Espírito Santo. Chegue cedo. Pois é, você que tem interesse em saber o que vai acontecer durante esse ano vigente, 2021, você que é pesquisador, você que é uma pessoa que é estudiosa com respeito aos sinais da vinda de Jesus, domingo às 18 horas. Todos os domingos, às 18 horas, o bispo Júlio Freitas vai estar ministrando esse estudo para os interessados. Ao cair da tarde deste domingo, como todos os domingos, aqui no Templo de Salomão, um trabalho especial, um estudo especial das profecias bíblicas, dos sinais
que precediam ou que precederão a vinda do Senhor Jesus. Vamos agora, então, falar com Deus em seu favor. Você que está ligado conosco, vamos unir a nossa fé. Você já deve ter um copo com água, o Bispo Júlio já tem um copo com água, também tem aqui. Vamos orar agora em nome do Senhor Jesus. Nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós podemos falar contigo o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente precisa, porque ainda que a gente não saiba se expressar, o Senhor entende tudo que nós estamos vivendo, passando. A exemplo destes casos verídicos, de pessoas que viveram o lado averso da vida, o lado triste de abuso, de vícios, violência, depressão, tentativas de suicídio, pessoas que só conheceram o lado mal, mas um dia elas invocaram o teu nome, Jesus, o nome do Deus vivo, e o Senhor estendeu a sua mão, lhe deu um sinal em casa, mesmo com o efeito das drogas, mesmo depressivo, mesmo na promiscuidade, o Senhor viu neles o desejo sincero de te conhecer, de sepultar aquela vida velha, suja, traumatizada, abusada, pobre, triste, solitária. E o Senhor os livrou da morte. Ó Deus, Deus vivo, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, nós unimos a fé com o Bispo Macedo aqui no Templo de Salomão para invocar o teu poder em favor desta pessoa que está hospitalizada, que está em casa desenganado, que ouviu dos médicos: vá para casa, pois não podemos fazer mais nada por você. Essa pessoa que está no chão, perdeu a sua empresa, perdeu o seu trabalho, perdeu tudo e vendeu até os móveis da casa para se alimentar. Oh Deus, essa pessoa está aí agora, ouvindo esta oração e dizendo: como é que ele sabe de mim? É Deus, meu amigo, Deus quer te tirar do chão. Meu Deus, usa esta água agora, dá um sinal para ele, arranca essa dor, arranca esse pensamento de morte, arranca essa maldição que ele vem arrastando já por muitas décadas, que ele foi vítima, porque os seus pais foram vítimas, os seus avós foram vítimas, mas através dele, essa maldição vai ser quebrada, pois declaramos esta água consagrada em o nome daquele que morreu e ressuscitou dentre os mortos. Fale, Jesus é o seu nome. Beba, meu amigo, e tenha uma experiência com Deus aí agora, pois Ele está vivo, Ele está aí com você. Coloque a mão sobre a dor, o tumor, o sangramento, a infecção. Coloque a mão aí agora sobre o seu peito e diga: todo mal, em nome de Jesus, diga: saia! Respire profundo, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, pois você é livre. Como profeta do Deus vivo, eu ministro a sua cura, a sua libertação. Agora, para Deus lhe perdoar, você tem que confessar o seu pecado, o seu erro. Ó, meu Pai, o Senhor deu a vida por nós na cruz. Então perdoe esta pessoa que já não quer mais se drogar, se prostituir, já não quer mais viver no mundo do tráfico, no mundo da promiscuidade, da idolatria, da feitiçaria, da incredulidade. Esta pessoa que já não quer viver mais de fantasias. Seja perdoado, meu amigo. Receba a paz. Esteja você agora no presídio, no trabalho, no carro. Seja envolvido pelo Espírito de Deus que fala com você. Ó, meu Pai, o Senhor enviou o Espírito Santo para habitar em nós. Então use este óleo no dia 31,
quando distribuiremos o óleo consagrado. Vai ser o dia do meu milagre. Diga. E se você não é batizado com o Espírito Santo, determine: eu serei batizado para a glória de Deus. Amém. Ele ouviu e ele respondeu a sua oração, a nossa oração. Perceba a diferença entre antes e depois. Agora, cabe você se batizar nas águas, que é sepultar a velha vida. Traga uma peça de roupa para a gente colocar por cima a bata que você vai receber aqui no Templo de Salomão, no Templo da Universal, neste domingo, após a reunião das 7 da manhã, das 9h30, ou às 18 horas ao pôr do sol, quando estaremos juntos aqui no Templo de Salomão, estudando o livro do Apocalipse. O Senhor Jesus disse que aquele que crer e for batizado será salvo. Chegou a hora de você crer, se entregar. Crer não é acreditar, crer é se lançar, é se entregar, e você será batizado. E o seu passado será sepultado, para você então começar a viver uma vida nova. Apocalipse, o livro da revelação. Além de conter as profecias do fim dos tempos, ele traz advertências às 7 igrejas, dirigindo-se a todos os cristãos de todas as denominações que professam a fé em Jesus, para que percebam suas falhas e se corrijam, a fim de que não enfrentem a grande tribulação. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. O Senhor Jesus revela no livro do Apocalipse que muitos fecham seus corações para a palavra de Deus. E eu pergunto a você, quantos resistem e, mesmo conhecendo a verdade, não obedecem ao que ouvem da boca dos servos de Deus? Muitos, não é verdade? Quantos estão na igreja já há anos e ainda não se batizaram nas águas? E quantos dentro da igreja não se doam generosamente e ainda olham com maus olhos as ofertas, os propósitos de fé, que é para despertar a fé, já que Deus afirmou que o meu justo viverá pela sua fé? São as ofertas que sustentam a obra de Deus. Essa resistência é uma ação diabólica dentro do coração e da mente das pessoas, para que elas não se entreguem ao Deus vivo, ao Deus da Bíblia. Por isso nós estamos estudando o livro do Apocalipse, para abrir o seu entendimento, para que você não seja enganado por você, nem pelos outros e nem pelas religiões. Como eu costumo afirmar, não brinque, meu amigo, com a sua salvação. Hoje pode ser o seu último dia de vida. Devemos estar prontos para sermos arrebatados hoje, se o Senhor Jesus voltar para nos buscar. Em um abrir e fechar de olhos, iremos ao seu encontro nas nuvens. Por isso, eu digo, aceite o desafio de obedecer a palavra do Deus vivo. E Ele, então, transformará a sua vida. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vá
assim: o Senhor é quem te guarda, não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra